O Argin pede com licença e pergunta qual o nome dela, mas ela diz que ela precisa mesmo ir. Ele fala que é uma pergunta muito rápido e pergunta se ela é modelo. E depois que ela diz que não é, ele fala que a viu de longe, que achou muito bonita e que resolveu se apresentar. Ele pergunta qual o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Pablo. Ela diz que tudo bem, ele pergunta como está indo o dia dela hoje e ela diz que está ocupada. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Ele pergunta ou se é porque ele não está sendo muito convincente, mas ela diz que ela tem mesmo um namorado. Mas ainda assim, ele pergunta se ele pode pegar o número dela caso um dia eles terminem. E diz também que ele é dono de uma agência de modelo caso ela tenha interesse de se tornar modelo. Ele fala que não é muito longe dali e que ela pode ganhar muito dinheiro com isso. Ela diz que está aberta para isso e ele fala que isso é perfeito. Ele pergunta se ela sabe trabalhar como modelo e ela fica na dúvida, mas em seguida diz que sim. Ele pergunta se ela tem Instagram e ela diz que sim. Ele diz que ele vai no carro dele pegar o telefone e já volta. E depois de voltar com o Corvette, ele pergunta se ela pode digitar o número para ele. Ela fala que com certeza e em seguida ele pergunta de onde ela é e ela fala que ela é de Los Angeles. Ele diz que ele precisa fazer essa pergunta e pergunta se ela tem mesmo um namorado. Ela fala que realmente tem alguém, mas que não é nada tão sério. Ele fala que antes de investir em alguém, essa é uma pergunta importante na modelagem, saber se a pessoa é disponível. E ela diz para ele que ela está super disponível. Ele fala que isso é muito legal e que ele amou saber que ela não tem realmente um namorado. E como ela começa a rir e fica ali sem saber o que dizer, ele fala que ela pode ser honesta. Ele diz que se ela tiver comprometida com alguém, ele não vai contar e ela fala que é melhor ele não saber. Ele fala que se mudou para Los Angeles e que ele veio de Nova York e como ele estava precisando de um carro, acabou de comprar esse. Ele pergunta se ela gosta de Corvette, ela diz que gosta muito e que ama esse tipo de carro. Ele fala que ele sempre gostou desse carro e ela fala que talvez eles possam sair para beber alguma coisa. Ele fala que pode ser e ela diz que assim eles vão poder se conhecer mais um pouco e ele fala que com certeza. Ele fala que tem um bar muito legal perto dali e ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Ela fala que ela adora bares e ele pergunta se ela quer tirar uma foto com o carro. Ela fala que com certeza e ele diz que isso vai ser muito legal. Ele fala que a foto ficou perfeita. Ele fala que está muito quente ali e pede para ela ter cuidado com o carro para ela não ser atingida. Quando de repente o amigo dele chega pedindo a chave do carro. O Argin pergunta o que ele disse e mais uma vez ele pede a chave. Ele fala que já está esperando por ele há 2 horas e mais uma vez pede a chave. Ele fala que não está com a chave e pergunta do que ele está falando. O Argin pergunta se ele está falando sério e ele fala que está esperando há 2 horas. E fala que ele sabe como funcionam as coisas e que ele não precisa ficar explicando toda hora. E falando baixo, o Argin diz que ele não precisa dizer isso na frente da garota. E o amigo dele pergunta se ele está usando o carro dele para isso. Ele fala que não entregou o carro dele para isso e diz que ele acabou de vir da sessão de fotos e pergunta o que está acontecendo. Ele pergunta se ele pode ter a chave dele de volta e o Argin pede desculpa para a garota. O amigo pergunta se ela conhece o Argin e ela fala que ele acabou de dizer que esse carro era dele. O Argin fala que o amigo dele é muito exagerado e pede para ela esperar. Ela fala que ele disse que o carro era dele e ele fala pro amigo dele que é só ele atravessar a rua e que ele está com uma garota ali. Ele fala que ele não tá nem aí, que esse é o carro dele e que ele precisa ir para casa. Ele fala que ainda bem que ela tem o carro e diz que eles podem ir para algum lugar, mas ela diz que não. Ele fala que vai ser sincero e que, resumindo a história, ele é o assistente. O amigo dele se apresenta e ela diz que é um prazer conhecê-lo. O Argin pergunta se ele pode pegar uma carona com ele e o amigo dele pergunta se ele está falando sério e ele fala que ele não tem carro. Ele fala que ele não tá nem aí e que ele não deveria ter feito isso. Ele fala que sente muito por tudo que aconteceu e pergunta qual a diferença se esse carro é ou não é dele. E como ela diz porque ele mentiu, ele fala que ela também mentiu quando disse que ela tinha um namorado. Ele fala que ela mudou de ideia por conta do carro e pergunta se ela é interesseira. O amigo dele fala que então deve ser, e já o Argin fala que com certeza ela é e pede para ele tomar cuidado. E termina dizendo para ela tchau, interesseira.
O Nair aborda essa garota e fala que gostou da tatuagem dela. Ele fala que ela também tem uma nas costas e pergunta qual o nome dela. Ele pergunta se ela está rindo dele, mas ela diz não, muito obrigado. Ele fala que o nome dele é Nair e pergunta qual o nome dela. Ela fala que precisa ir e ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa. Ele pergunta se ele pode falar com ela por 2 minutos, mas ela diz que não e agradece. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e como ela diz que não, ele fala que ela não precisa ser tão rude. Ele fala que estava andando pela vizinhança para tentar fazer uma nova amizade, mas ela diz não, muito obrigado. E ele pergunta não, muito obrigado, e como ela diz que sim, ele deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que pelo que parece então ele não faz o tipo dela. E em seguida também diz que nós vamos ver se isso vai mudar alguma coisa. Ainda que de longe, ela chama por ele e ele pergunta e aí. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que não está conseguindo ouvir. Ela fala que perguntou o nome dele e ele pergunta por que isso importa. Ela pergunta o que e ele pergunta por que isso importa. Ela pergunta por que não importaria e ele fala porque ela não estava interessada. E em seguida pergunta por que ela estaria agora. Ela fala que voltou para falar com ele e ele fala que pelo que deu para entender, ela tinha mais o que fazer e que ele não quer fazê-la perder tempo. Ela fala que ele não vai e ele pergunta o que ela quer agora. Ela fala que perguntou o nome dele e ele pergunta por que o humor dela mudou completamente. Ela fala porque ela mudou de ideia e ele pergunta por que assim tão rápido, sendo que no começo ela não queria conhecê-lo. Ela fala que resolveu desacelerar, pensou melhor e resolveu voltar. Ele fala que tudo bem e pergunta da onde ela estava vindo e ela fala que estava vindo da academia. Ele fala que gostou das tatuagens dela e que tá faltando o nome dele ali. Em seguida ele diz que o nome dele é Nair e pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Vi e ele pergunta qual o nome verdadeiro dela. Mas ela diz que o nome dela é Vi e que ela não pode dar o nome verdadeiro dela. Ele fala que só não vai apertar a mão dela porque, como ela sabe, tem muitos germes por aí. Ele fala que não quer ficar resfriado e diz que ela sabe como é e ela fala que ela sabe como é. Ele fala que ela disse que o nome dela é Vi e pergunta o verdadeiro nome dela. E como ela continua sem querer dizer o nome dela, ele muda de assunto e pergunta que tatuagem é essa na perna dela. Ela diz que é uma tatuagem da onde ela veio e ele pergunta da onde ela é. Mas em seguida ela diz que na verdade é o nome de uma música. Ele pergunta se doeu muito pra fazer e ela diz que na verdade não. E em seguida ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. Ele fala que então ela é de Houston e ele fala que ele veio de Ohio. Ele fala que acabou de se mudar pra ali e que está tentando ver o que está rolando. Ela pergunta quanto tempo e ele diz que é 1 semana. Ele fala que foi pra Houston porque ele ficou sabendo que está rolando muita coisa interessante. Ela pergunta quanto tempo, ele disse que estava por ali e ele fala que é 1 semana. E em seguida ela também pergunta se esse carro é alugado, mas ele fala que o carro é dele. E em seguida diz também que esse é apenas um dos carros dele. Ela fala que gostou muito do carro dele e que ele está combinando com o carro. Ele fala que é verdade e diz que ele colocou essa roupa porque ele espera que o dia seja mais tranquilo. Ele pergunta o que ela sugere para fazer por ali, partindo do ponto que ele é solteiro. E depois que ela diz pra ele, ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não e fala que ela é solteira. Ele pergunta quanto tempo, mas ela diz que não sabe e fala que já perdeu as contas. Ele pergunta se já se passaram anos, mas ela diz que não e fala que há alguns meses. Ele fala que só foram alguns meses e ela já perdeu a conta. Ele pergunta se ela não se importar, ele gostaria de saber por que o relacionamento dela terminou. Ela fala porque as pessoas gostam de brincar e que ela não gosta de brincadeira. E depois que ela diz também que ela não gosta de brincar de casinha, ele pergunta se então ela é fiel e ela diz que sim, ele fala que gosta disso. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que ele gosta do que vê e em seguida a convida para entrar. Ela pergunta se agora ela pode entrar e ele diz que está muito quente ali. Ele fala que vai deixá-la entrar, mas que ele não quer perder o tempo dele e pergunta se ela vai fazer ele perder o tempo dele. Mas ela responde dizendo que ela também não gosta de perder o tempo dela.
Bom, e já nesse exato momento da conversa, ele pergunta quais são os objetivos dela de vida. E ela diz que é encontrar um sugar daddy, que resumindo é alguém que banque ela. E depois que ela fala que ela pretende comprar uma casa, ele diz que se ela está achando que ela vai usá-lo para esse tipo de coisa, ela está perdendo o tempo dela. Ele fala que ele não é esse tipo de cara e deseja um ótimo dia para ela. Ela fala que ela não deseja um ótimo dia para ele e pergunta como abre a porta. Ele fala que é só apertar aquele botão e deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que ele vai acabar com esse joguinho e ela fala que ela não se importa. E em seguida diz para ele devolver o carro alugado. Ele fala que o carro não é alugado e diz para ela aproveitar a caminhada dela. E ela pede com licença e diz que vai aproveitar. E ele diz que tudo bem. O Nair começa dando um oi, fala que ela é incrível e diz que gostaria de falar com ela rápido. E como ela diz não muito obrigado, ele pergunta como assim não muito obrigado e pede pra ela esperar. Ela diz que ela está legal, ele fala que está vendo que ela está legal e pede pra ela esperar. Ele fala que ele é novo por ali e que ele a achou incrível. Ela pergunta o que ele disse, ele fala que ela é muito bonita e que ele gostaria de conhecê-la, mas ela fala que precisa ir. E como ela também fala que ela é casada, ele fala que não está vendo nenhum anel no dedo dela e em seguida deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que ela disse que ela é casada, mas que ele não sabe se dá para acreditar. Ele fala que não dá para saber e que talvez ela seja uma garota fiel. Ele fala que agora ela está voltando e que talvez ela não seja uma menina tão boa assim. Ela pergunta se é dele e ele fala que é claro que é dele. Ele fala que ela está vendo ele dentro do carro e ela fala que gostou do carro dele. Ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que isso não importa, já que ela é casada. Ela pergunta por que não importaria e ele fala porque ela disse que ela tem um marido. Ela fala que ele mesmo disse que ela não tem nenhum anel no dedo dela, mas ele fala que isso não importa porque ela disse que ela é casada. Ele fala que já que é esse o caso, ele respeita isso e que ele vai seguir a vida dele. Ela diz que não falou com ele no começo porque tudo aconteceu muito rápido e pede para ele dar mais uma chance para ela. Ele pergunta se ela quer uma segunda chance e fala que ele não acredita em segunda chance. Ela fala que ela acha que vai valer a pena e ele fala que ela deveria respeitar o namorado dela e que ele não quer se meter no meio disso. Ela fala que ela vale a pena, mas ele fala que ela não está valendo a pena para o namorado dela. Ele pergunta se ela tem ou não tem um homem, mas ela fala que ele não precisa se preocupar com isso. Ela fala que na verdade ela não é casada e que ela tem apenas um relacionamento passageiro. Ela fala que não é algo que ele precise se preocupar, mas ele pergunta como não e fala que ela disse que ela é casada. Ela pede desculpas pelo começo e fala que ela gostaria de recomeçar, mas ele fala que ela não precisa pedir desculpas. E fala que se ela já tem um relacionamento, tudo bem. Ela fala que ela gostaria de recomeçar e ele pergunta recomeçar pra quê? Ela pergunta se ele não gostaria e ele pergunta recomeçar pra quê? Ele fala que ela não está solteira e que ele não gosta de compartilhar. Ela fala que já ia terminar com ele, já que não está dando certo. Ele pergunta se então quer dizer que ela vai terminar por alguém que ela acabou de conhecer. Ela fala que não é nada tão sério. Ele pergunta como assim não é tão sério e que não foi o que ela fez parecer no começo. Ela fala que tem oportunidades que não se pode deixar passar e que é por isso que ela gostaria de conhecê-lo. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Naila. Ele pergunta o que ela pretende fazer com o namorado dela e pergunta se ela realmente quer conversar com ele. Ele quer ver se ela tem coragem de terminar agora com ele. Ela fala que pode ser e diz que vai escrever pra ele que o relacionamento deles não está funcionando e que ela precisa de um tempo pra ela. Mas o Nair diz que ele quer que ela fale a verdade, que ela encontrou outra pessoa e que ela vai seguir o caminho dela. E em seguida também diz que ela tem que deixar claro que terminou porque ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que pode ser e diz que vai escrever pra ele que o relacionamento deles não está funcionando e que ela precisa de um tempo pra ela. E depois que ela realmente manda, ele fala que isso é muito louco. E em seguida ele diz que ele vai sair do carro.
Ele pergunta como mesmo é o nome dela e ela fala que o nome dela é Nayla. Ele fala que entendeu e ela pergunta se agora ela pode dar um abraço nele. Ele diz que tudo bem e em seguida pergunta da onde ela é. Ela fala que ela é da Filadélfia e ele fala que nunca esteve lá. Ela pergunta se ele é dali mesmo, mas ele fala que ele é de Ohio. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que há 6 meses. Ele fala que gostou das tatuagens dela e pergunta quantas ela tem. Ela diz que tem 9. Ele pergunta cadê o nome dele e ela diz que ela pode tatuar. Em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que ele gostou disso e ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela e depois a convida para entrar. E já dentro do carro, nesse momento da conversa, ele fala que só tem um problema. Ele fala que ela já estava disposta a trair o namorado dela e que ela não passa confiança. E fala que ela parece do tipo que trai com facilidade. E em seguida ele pergunta como ele vai querer investir nela dessa maneira. Ele pergunta como ele vai saber que ela não vai fazer a mesma coisa com ele. Ela diz que ela não é sempre assim, mas ele fala que não tem como ele saber. Ela fala que ela é fiel, mas ele fala que ela não é. Ela diz que é, mas ele fala que ela deixou muito claro ali que não é. Ele fala que não dá pra ela dizer que é fiel, mas ela diz que ela pode ser. Ele fala que ela pode até ser, mas que agora ela não é. Ele fala que ele procura uma garota fiel e como não é o caso, vai ser melhor ela sair. E em seguida diz pra ela aproveitar a caminhada.